Oi, pessoal, aqui é a Dani. Eu tô aqui com vocês pra gente poder estar falando sobre esse livro aqui, que é o Carrossel Sombrio e Outros Contos, que é uma obra de Joe Hill e foi o livro do mês de julho da TAG. É um livro que veio bem bonito, com a lateral preta aqui, desenhos estrelados. Ele tem algumas ilustrações muito bem feitas, pareadas com a história. Veio a caixinha aqui, a revistinha que fala sobre... o marcador com a frase: o preço de estar vivo é que você um dia não estará. E essa case de neoprene muito bonita, como vocês estão vendo, para poder guardar livros. Muito bacana, né? Depois eu vou mostrar tudo mais direitinho. Eu vou fazer um unboxing esse mês de todos os clubes de assinatura que eu participo, para algumas pessoas poderem escolher melhor. Mas vamos lá falar do Joe Hill, porque esse livro aqui ele é bastante complexo e da TAG até agora foi o melhor que eu assinei, sinceramente. É um livro que o autor ele realmente usa muita psicologia, não é forçado, é muito bem feito, é muito bem estruturado. São 12 contos aqui dentro, os 12 contos apresentam uma psique muito complexa dos personagens, dá pra ver que o escritor levou tempo para escrever, então ficou muito perfeito. Eu não costumo gostar de conto e eu gostei desse, eu gostei muito desse autor. Mas para falar dos contos, deixa eu explicar a história dele. Joe Hill é filho de Stephen King, para quem não sabe, e ele escreve contos, tem um romance publicado, mas não é a praia super dele, não. O Joe Hill, ele começou a escrever usando esse nome, sem colocar King, porque ele não queria fazer sucesso com o nome do pai dele, só por fazer. Ele queria saber se as pessoas gostavam do que ele escrevia de verdade. Então a história é a seguinte: ele desde pequeno admirava muito o pai, ele tinha terror noturno por causa de um acidente que ele sofreu na infância, que ele teve que ficar no hospital de noite sem os pais, então ele acordou com muito medo, achou que estava num filme de terror, e ele começou a criar um fascínio por isso. E para dormir, a partir de então, ele só dormia se os pais contassem histórias, ora a mãe, ora o pai, mas a maioria era o pai. Até ele ficar maiorzinho, né, de 10 anos, e nessa época de 10 anos ele foi chamado para estrear um filme de um amigo do pai dele, e nessa estreia desse filme ele viu que era para ele mexer com escrever as coisas de suspense. Então, nós temos aqui tanto uma vontade do Joe Hill de ser como o pai dele, quanto uma descoberta pessoal dele, uma necessidade, um empenho muito grande dele. Ele escreveu várias coisas, não deu certo, e assim foi passando, até que ele chegou ao ponto de escrever as crônicas, os contos, e mandar para uma livraria, uma editora, e essa editora ela tinha o hábito de publicar alguns autores que não tinham condições de publicar, mas que eram muito bons para dar uma força, né? E assim foi, ele publicou e fez muito sucesso, então ele começou a entrar no mundo da escrita de verdade. Ele escreve quadrinhos também, então pode ver que a ilustração é muito bem feita, porque ele também tem essa veia com desenho. Mas vamos falar das histórias. As histórias são muito psicológicas, da primeira até a última é muito psicológica. Eu vou passar aqui com vocês, mais ou menos, falando um pouquinho de cada história, mas bem resumido, tá? Esse Alta Velocidade e esse aqui, o Campo do Medo, foram escritos com o pai dele. Então, o primeiro e o penúltimo do livro foram escritos com o pai. E nesse primeiro a gente vê claramente a questão do pai tá junto dele. A história é uma dinâmica de pai e filho. Um filho que tenta ser o oposto do pai. O pai é o representante de justiça, o filho é o representante de justiça ali. Termina a história com um assassinato e o pai resolve entregar o filho vai embora. Então tem uma questão bem edípica aqui nessa história. Carrossel Sombrio foi fantástico porque a história ela vai sendo tão envolvente para um ar de terror ali. Dois casais estão num parque e começam a ter assassinatos feitos por personagens do parque de diversões. Então vai acontecendo até que sobra só um, e esse um, ele vê os cavalos do carrossel, ele vê os bichos lá tentando matá-lo, e viu a morte dos 3 amigos, né, no caso. E ele desenvolve, segundo os advogados e psiquiatras, um estresse pós-traumático com transtorno psicótico, né? Então ele tem psicose pós-traumática. E, assim, a história vai caminhando para desenvolver isso, ele lutando, tomando medicação, mas às vezes ele ainda viu os bichos. Então fica engraçado, porque você não sabe se ele quer usar o terror de verdade ou se ele quer usar a forma de um delírio, porque os delírios são mesmo assim, né? Eles têm um aspecto sempre muito sombrio.
A estação Wolverton, que é o próximo aqui, nós temos um capitalista que abre fábricas, destrói fábricas pequenas, empresas pequenas, e ele é chamado de machado do mercado, porque ele corta as empresas tudo na raiz. E ele está numa estação de trem com lobos. Então, esses lobos seriam aqueles que ele realmente corta, que ele destrói. Só que aqui vira um jogo invertido. Então, ele faz uma dinâmica capitalismo aqui para poder fazer uma crítica econômica, mas usa personagens. Então, aqueles lobos depois comem esse chamado caçador do mercado. As margens prateadas do Lago Champlain. Temos aqui crianças, a visão do monstro do Lago Ness, temos um assassinato aqui. E não se sabe dizer se foi uma fantasia infantil completa ou se foi realmente a visão do monstro do Lago Ness. Não dá para saber qual foi a intenção do autor. O fauno, nós temos aqui 2 mundos, então tem uma pegada bem Nárnia nisso daqui, uma entrada para um mundo mágico, tem seres especiais, tem pessoas do mundo de cá que tentam matar os de lá, mas nesse dia elas viram presa. Então tem uma questão aqui também bem bacana, que é a questão da fantasia dominando o real. Devoluções atrasadas, pessoas que estão perto de morrer, elas vão devolver livros atrasados e nisso elas têm a chance de ver um livro do futuro que pode mudar os últimos dias, a história delas. Então é uma história tão gostosa essa daqui, eu amei, foi a minha favorita do livro, assim, no sentido de ver o desfecho dos personagens. Tudo que me importa é você, a história mais perturbadora que eu vi é uma menina que ela quer as coisas no aniversário dela, o pai tá doente, ela menospreza o presente do pai, ela tá numa rejeição muito clara aqui de condição de vida e tudo, e ela consegue tudo que ela quer, mas no final ela assassina o personagem que ajudou ela a ter tudo, pra pegar o dinheiro, e ela vai feliz. Então, assim, essa história mexeu muito comigo, eu fiquei olhando e tipo assim, psicopatia? Sociopatia, provavelmente. Muito maluquice, é uma história que termina de um jeito que eu fiquei muito tempo assim, tipo, não sei nem o que eu sinto em relação a isso. Depois, impressão digital, que nós temos aqui é um estresse pós-traumático pós-guerra. Então tem um personagem aqui que saiu da guerra e ele tá achando que estão tendo uma conspiração contra ele, então ele vai atrás de saber sobre isso. E o legal é que as histórias não deixam claro se é realmente delírio ou se realmente está acontecendo um terror real aqui. Então é bem bacana. O Diabo na Escadaria, tem um personagem que sobe uma escada e desce todos os dias, e nessa história da escada, um dia ele entra por uma porta que dá acesso ao inferno e ele tem acesso a algo que dá prosperidade para ele na vida. E esse algo ele sai por aí, cria mais encrenca, mas essa pessoa ela começa a ser feliz depois de que ela desfaz de tudo que fazia ela feliz. Então esse personagem chega a matar a menina de quem ele gostava. Então é bem tenebroso, como se para você alcançar tudo na vida, se você passar por cima de alguém você consegue tudo, mas é um preço muito caro. É a história, basicamente isso. Tweetando no Circo dos Mortos, tem uma menina que brigando com a família, só no Twitter, e eles vão parar num circo onde todo mundo vira morto-vivo. Então é uma crítica aqui falando que nós estamos numa era que de tanto a gente ficar digital, a gente vai acabar virando morto-vivo, que é mais ou menos isso. Mães é uma história perturbadora de uma criança que não sabe o que está acontecendo, vem de uma família onde todo mundo tem transtorno mental. O pai é de uma espécie de seita e está criando um atentado terrorista. A mãe acabou de ser morta de um jeito estranho. O pai tá tendo um caso com a mulher do tio, do primo, e essa criança ela planta umas flores no túmulo da mãe e começa a acreditar que essas flores elas estão trazendo a mãe de volta. Então ele começa a assassinar todo mundo para ajudar a mãe dele a ter alimento para ela sair dessa situação. No fim a gente não sabe se essa criança está psicótica ou não. Ele no fim acredita que ele está com a avó planta no carro e sai dirigindo. Mas curioso. O Campo do Medo, que é uma história onde ficam personagens perdidos dentro de um campo, uma grama, eles entram para salvar uma criança e se perdem lá dentro e não tem como sair dessa grama, até que eles, por fim, acabam se matando lá dentro e se tornam seguidores de uma tal de uma pedra da sabedoria que diz que a vida é que
tudo que é vivo é como a grama, né? Então nada realmente morre, se transforma. E eles lá ficam e todo mundo que passa perto desse campo, eles puxam para dentro e assassinam. E assassinam com essa ideia. Por fim, você está liberado, né? Que é a nossa última história. Essa última história do Você Está Liberado é um terror num avião. E tem toda uma pegada aqui, onde eles estão lá e de repente começa a aparecer umas bombas, então todo mundo tava com planos, é um avião com gente famosa, com gente de competição, pessoas de vários tipos, e eles acabam lá nesse avião morrendo, né? Aparece uma bomba lá e puf, e acaba. Então é isso, gente, essas são as histórias que tem nesse livro. Como vocês viram, todas elas mexem com terror, com medo, com a angústia de alguém, com a fantasia que se cria em uma situação onde você é exposto a algo terrível. Então, tanto aqui a gente vê desenvolvimento de psicoses, quanto a gente vê mistura de fantasia com realidade, a gente vê aqui ansiedade generalizadas, porque no avião foi uma tag danada, um transtorno de ansiedade generalizada ali, estresse pós-traumático, tem muita coisa aqui acontecendo. Então é um livro que, esse aqui tem psicologia de verdade, tá? E esse aqui foi maravilhoso, quero parabenizar a TAG, não só pelo livro, como pela caixinha toda, que foi muito perfeita. Não mostrei pra vocês, mas até cartinha, assim, falando do aniversário, dando parabéns, agradecendo, eles mandaram. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí embaixo o meu cupomzinho para quem quiser assinar a TAG. Usa meu cupom, gente, vocês ganham 30% de desconto na assinatura e eu ganho um brinde por isso. Então ajuda aí e insere o cupom se você quiser assinar, tá bom? Não esquece de inscrever no canal, dar o seu joinha aqui e ativar o sininho, tá? Eu aguardo vocês pra gente se ver de novo. Então, tchau, tchau, pessoal. Foi muito bom estar aqui.